Oi, estamos aqui em mais um Neuro e Você, o canal aberto para desmistificar a neurologia. Hoje nós vamos falar sobre o TDAH, o transtorno do déficit de atenção com e sem hiperatividade. Muitas vezes as mães chegam no consultório do neurologista infantil com a queixa de que seu filho é extremamente agitado ou disperso. Essas crianças em geral têm 3, 4 anos e a queixa da mãe é que eles são terríveis, são muito agitados, não param um minuto, não mantêm o foco de atenção no brinquedo, liga a televisão e corre para um lado, pega um brinquedo, pega outro brinquedo. Então essa é uma queixa comum e as mães se preocupam se essa criança teria ou não TDAH. E a explicação é que a gente precisa, para fechar o diagnóstico de TDAH, de uma certa maturidade neurológica. Então a gente só consegue fazer esse diagnóstico em torno de 6, 7 anos de idade. Antes, a grande maioria dessas crianças apresentam esses sintomas e em torno de 6, 7 anos, com amadurecimento neurológico, elas vão ser capazes de melhorar o foco de atenção e se conter, principalmente em sala de aula, para ter um bom aproveitamento pedagógico. Na verdade, a incidência do TDAH é em torno de 5%, independente do continente, da cultura ou da civilização. Então é importante deixar claro que não é falta de limites, não é uma questão de cultura, de educação. Isso é realmente uma desordem neurológica. Tem que ser uma manifestação prolongada, mais de 6 meses, pelo menos, de observação do quadro clínico, porque em algumas situações todos nós ficamos desatentos, dispersos, agitados. Por exemplo, no luto. A criança que perde um pai, uma mãe, alguém muito próximo, ela pode ficar dispersa, com queda do rendimento escolar ou mais agitada. Depois de um certo tempo ela se reorganiza e isso desaparece. Para a gente falar em TDAH, é importante deixar bem claro que tem que haver prejuízo. Essa criança vai ter prejuízo acadêmico, vai ter prejuízo social. Se não há prejuízo, não estamos falando de desordem neurológica. As formas, as apresentações são a apresentação desatenta e hiperativa impulsiva e a apresentação combinada. São essas 3 apresentações que nós temos, sendo que as crianças podem passar de uma apresentação para outra no transcorrer dos seus momentos. Na forma desatenta, o indivíduo ele é extremamente desfocado, tem dificuldade de manter o foco de atenção, ele é desorganizado no quarto, ele perde muito material escolar, o caderno é uma bagunça, ele não consegue copiar aquilo que a professora solicita, o caderno geralmente está em branco. São crianças que realmente têm um prejuízo muito importante pedagógico, onde você tem uma grande dificuldade, inclusive, nas provas. A criança ansiosa, ela tem dificuldade no início da prova. Quando ela percebe que ela sabe o conteúdo, ela relaxa e termina bem a prova. O desatento é o contrário. Ele tem dificuldade em terminar a prova, porque ele tem dificuldade de manter o foco de atenção. Então ele começa até bem, de repente ele desfoca e não consegue terminar essa prova. Na forma, na apresentação hiperativa e impulsiva, a gente tem aquela criança que se remexe o tempo todo, que não para quieta na cadeira, que desorganiza a sala de aula porque o tempo todo está levantando, mexendo com o coleguinha, não deixa a professora terminar a pergunta, ele já está respondendo, não dá tempo para o colega responder, ele é muito impulsivo, nas brincadeiras ele sempre tem que ser do jeito dele, então isso tem um prejuízo social muito importante, ele é descuidado, ele se acidenta muito. Enfim, e também não posso deixar de falar que é fundamental a gente lembrar que o TDAH ele está presente na vida do indivíduo em qualquer ambiente. Então, aquela criança que tem queixa de agitação, de problemas para manter o foco de atenção em apenas um ambiente, não é TDAH. Uma criança que é agitada só em casa e na escola ela é excelente, tira boas notas, a gente tem que pensar que o problema é a família, é o ambiente e não a criança. Bom, mais uma vez eu ressalto que o diagnóstico deve ser muito bem feito, a terapia é adequada, com medicação, com psicólogo, com um acompanhamento multiprofissional e o prognóstico dessa maneira vai ser excelente. Obrigada.